Graça e paz, irmãos. Que alegria estarmos aqui nessa noite para cultuar o nome do nosso Deus. E continuando nossa série de exposições na carta de Paulo aos Efésios, eu convido a todos que abram suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 3. Efésios 3, versos 1 a 7. E como nós bem sabemos, em culto de ceia, nossas crianças permanecem conosco, a fim de aprenderem a terem reverência e a prestarem culto ao nosso Deus. Efésios capítulo 3, versos 1 a 7, eu peço que os irmãos acompanhem com fé e atenção a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Que o Senhor nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Eu quero começar esse sermão fazendo uma pergunta para você. R$10 ou um presente misterioso? Bom, pela risada dá para saber que todo mundo já viu um vídeo desses por aí. Esses vídeos geralmente dá uma dúvida, né? Se a gente escolhe mesmo o presente, né? Porque às vezes pode ser algo não tão bom assim. Mas todos nós gostamos de mistérios. Há quem goste de jogos, de enigmas. Outros curtem filmes de suspense, cheios de segredos. E ainda tem aqueles que gostam de uma boa teoria da conspiração. Mistérios. O ser humano gosta de desvendar mistérios. Mas há segredos que os homens jamais conseguirão decifrar. Mistérios que a ciência não explica. Porém, nós vimos neste texto a Bíblia falando do maior mistério de todos, o mistério de Deus, que agora é revelado em Cristo Jesus. Um mistério que não está mais escondido, foi revelado em Cristo e comunicado à igreja pelos santos profetas e apóstolos. E é um mistério, prestem atenção, que muda nossa identidade, nossa comunhão e nossa missão. E eu convido vocês a acompanharem a leitura novamente dos versos 1 a 3, que nos diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Crianças, eu quero pedir a atenção de vocês. Vocês vão desenhar um homem com uma corrente em um de seus pés, amarrada aos pés de um soldado. Olha que desenho elaborado, viu? Então, um homem que está preso com uma corrente em seus pés, essa corrente está presa ao pé de um soldado. Então, vocês podem desenhar isso, e já já eu falo com vocês o que isso significa. Meus irmãos, nós primeiramente vimos aqui neste texto o prisioneiro de Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa o texto dizendo isso. E, portanto, eu quero chamar a sua atenção
para o que levou o apóstolo Paulo a ser prisioneiro de Cristo. Tudo começou em Jerusalém, quando ele estava levando uma oferta das igrejas da Ásia, que ele foi e plantou e fez suas viagens missionárias. E a igreja de Jerusalém precisava de ofertas, porque ali havia muitos pobres naquela igreja. Os judeus, então, ao perceberem que um antigo fariseu estava ali pregando salvação para gentios, ficaram irritados. E aquilo provocou a prisão de Paulo. Porque eles ficaram tão agitados que ameaçavam matar a Paulo. Então os soldados romanos precisaram intervir para que aquele cidadão não fosse morto sem qualquer julgamento, e o levaram consigo. Então ele pôde falar com alguns judeus e falar com algumas autoridades romanas. Mas a pregação do apóstolo Paulo, que era a respeito de Jesus Cristo, a respeito da ressurreição de Jesus, a respeito de que a salvação agora alcança todas as nações, deixava os judeus cada vez mais irritados. Então, foi necessário que ele fosse a um governador, a outro governador, a outro governador, e sempre explicando que ele havia provocado aquela agitação, não por descumprimento de alguma lei, mas pela irritação de judeus que não acreditavam na esperança de Israel. Até que, em dado momento, ele percebeu que um governador romano não seria justo, e queria levar aquele julgamento de volta para Jerusalém. E ele percebeu, isso não vai dar bom. Lá, os judeus, eles vão me matar. Então ele apela ao imperador, o que faz com que ele tenha de ficar preso em Cesareia durante 2 anos, até que seja possível ele ir até Roma. E os irmãos conhecem essa história. Alguns tempos atrás nós expusemos o livro de Atos aqui. Ele pega navios, ele vai para cidades, ele sofre naufrágio até que ele chega em Roma, de onde inclusive ele escreve as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu sou aquele prisioneiro. Mas eu sou um prisioneiro não porque eu descumpri alguma lei. Eu sou um prisioneiro não porque o imperador ele decidiu me prender. Eu sou um prisioneiro não porque as circunstâncias foram ruins demais para mim e eu estou revoltado. Não. Eu sou um prisioneiro por convicção. Por convicção em Cristo Jesus. Por pregar o evangelho de Cristo Jesus. Por falar a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. É isso que ele diz. Portanto, percebam o seguinte, meus irmãos, prestem atenção. Paulo não se vê como um prisioneiro de César, mas de Cristo. Suas algemas não anunciam derrota, mas vitória em Cristo. Ele estava sofrendo, não sem propósito, mas por amor ao Evangelho. Meus irmãos, o custo de amar o Evangelho, de pregar em Cristo Jesus e de sofrer por isso, não se compara aos benefícios de ser de Cristo. Porque, se eu quiser ser livre de Cristo, eu estarei aprisionado nos meus próprios vícios e erros e, consequentemente, condenado ao inferno. Mas se eu for prisioneiro de Cristo, eu tenho liberdade, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho esperança.
É por isso que o apóstolo Paulo, aos Filipenses, daquela mesma prisão, daquele mesmo lugar, escreveu: nos foi dada a graça de não somente crer em Jesus, mas de sofrer por Ele. E fica claro que de fato ele sofria, mas ele não vê aquele sofrimento como sem sentido ou sem propósito. Portanto, prestem atenção. Sofrer por Cristo não é vergonha. Crianças, vocês estão desenhando este prisioneiro algemado ao tornozelo de um soldado. Prestem atenção, crianças. Quando vocês se encontrarem com outras crianças que não acreditam em Jesus Cristo e tiram sarro de vocês por causa disso, não se envergonhem. Porque Deus nos garante que seremos felizes por sermos prisioneiros de Cristo. E mesmo por vezes amarrados, algemados por homens, no fim de tudo, o propósito é a glória de Deus. O apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar, inclusive, que se nós estivermos sofrendo por preguiça, acomodação, furto, coisas erradas que nós fizemos, isso não tem nada a ver com Deus. Porque nós, por escolha, fizemos o mal. Estamos sofrendo consequências. Mas se estivermos sofrendo por amor do Evangelho, somos bem-aventurados. E Cristo sofreu para nos dar esse exemplo. Na cruz do Calvário, Ele tomou o nosso lugar. E Ele nos consola em meio ao nosso sofrimento. Portanto, em primeiro lugar, nós vimos aqui Paulo, o prisioneiro de Cristo. E ele certamente tinha essa convicção, meus irmãos, por aquilo que está dito no verso, conhecer o mistério. Vejam, revelação e mistério são conceitos que, se não forem, as pessoas não vão compreender bem. Dominicalmente, em alguns contextos evangélicos, em alguns contextos não evangélicos, é enfatizado revelações e mistérios que nada tem que ver com o que o apóstolo Paulo está falando. Revelação e mistério não é profecias que, depois de muito tempo da Bíblia ser escrita, foram dadas a pessoas e então surgiram novas interpretações acerca da igreja cristã. Como, por exemplo, afirmam os adventistas e os mórmons e os testemunhas de Jeová. Revelação e mistério não são profecias dadas a torto e a direito em contextos pentecostais e neopentecostais, de modo a exigir usos e costumes que não estão nas Escrituras. Revelação e mistério, prestem atenção, é o que Paulo tinha acabado de ensinar aqueles leitores. Porque no final do verso 3 ele diz: me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Isso não significa que Paulo deixou de falar algumas coisas que outras pessoas precisam ter a revelação e descobrir o mistério hoje. Não. É porque essa é uma carta que ele estava escrevendo e aqui foi escrito resumidamente. E eu ainda resumo mais. Revelação e mistério aqui nada mais é do que o Evangelho. A seguinte notícia, prestem atenção. De toda a humanidade caída em seus delitos e pecados, Deus decidiu, graciosa e incondicionalmente, selecionar alguns para dar graça, salvação e fé, a fim de que não sejam mais alvos da ira de Deus, mas sim justificados por meio da fé e possam fazer boas obras. Se algum dia alguém perguntar para você:
querendo uma revelação ou um mistério, leia Efésios 2, de 1 a 10. E depois você lê Efésios 3, 3. Esse é o mistério da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, talvez nós estejamos passando por dificuldades, sofrimentos, dores, perdas. E podemos saber que por causa desse evangelho, disso que já foi revelado para nós, descoberto por nós, por meio da graça, por meio do Espírito Santo, nós podemos ter esperança, podemos ter ousadia, podemos perseverar, mesmo por vezes sendo prisioneiros de algo, passando por algum sofrimento. Lembre-se, você não está preso nas circunstâncias, você está cativo em Cristo Jesus. Então as circunstâncias não podem fazer com que temamos, porque o nosso Deus é conosco e somos dele. Mas o apóstolo Paulo continua. Acompanhe a leitura, meus irmãos, a partir do verso 4. Ao lerem o que escrevi, a compreensão do mistério de Cristo, o qual, entre outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Aqui nós temos o mistério revelado. E nós acabamos de cantar, revelaste amor profundo, insondável, sem igual. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que pelo Espírito Santo é dado a conhecer agora algo que estava oculto. O que estava oculto e foi revelado? E como o Espírito agiu dessa forma? Atos, capítulo de número 2, o Pentecostes, que é o cumprimento de uma profecia de Joel, que disse que sobre toda a carne Deus derramaria o seu Santo Espírito. E dessa forma, todos descobririam, a todos seria revelado esse amor, esse evangelho, que Deus inicialmente escolheu uma nação para ser o seu povo, e ordenou que essa nação pregasse aos gentios, fosse luz para as nações. Essa nação falhou, essa nação renegou Cristo Jesus, e portanto agora, essa mensagem é dada, é anunciada a todas as nações. O Antigo Testamento já anunciava que essas bênçãos poderiam ser para todas as nações. O que dizer da promessa de Deus a Abraão? Em ti serão benditas todas as nações. Estava tão claro desde o começo, não é mesmo? Sabem quando vocês, ou quando nós assistimos a um filme, e no final a gente percebe que tudo se encaixa, cada uma das cenas, dos diálogos, dos locais, fazia sentido desde o começo, mas nos foi revelado de forma plena e clara no final. Embora haja muitas coisas ainda para plenamente serem implementadas aqui nesta terra, o melhor de Deus já veio. E o evangelho dele já foi claramente anunciado e pregado em Cristo Jesus. Porque o plano de Deus ficou claro em Cristo Jesus. Judeus e não judeus, qualquer etnia, pode fazer parte deste corpo, deste povo, deste santuário, como nós vimos na última exposição do capítulo de número 2. E o centro desse mistério está no verso 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho.
As crianças podem desenhar agora várias pessoas. E eu desafio vocês a desenharem pessoas de diversas etnias. Pessoas brancas, pardas, negras, de olhos puxados, altas e baixas. Desenhem, crianças, várias pessoas e tentem dar esses detalhes. Pessoas de cabelo liso, de cabelo crespo. Porque o que nós percebemos aqui é como o Evangelho, ele alcançou as nações e todas as etnias. Portanto, todos agora que confessam Cristo Jesus, como é dito no verso 6, são cordeiros, ou seja, têm a mesma herança. Podem desfrutar da mesma salvação, do mesmo Pai Celestial, da mesma esperança, da mesma paz em Cristo. Todos aqueles que decidem, por graça e por fé somente, dadas por Deus, confessar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, têm a mesma herança de todos os filhos de Deus. Mas além disso, são membros do mesmo corpo. Você já se sentiu deslocado dentro da sua própria família de sangue? No Natal, às vezes, isso acontece, não é mesmo? Às vezes a gente tem contato com um primo de segundo, terceiro grau, que fazia tempo que a gente não o via, com um tio e tia-avós, que nossos pais tinham muita proximidade, mas nós não. E quando você fica no mesmo cômodo que essa pessoa, e você não tem assunto, e alguém pigarra um pouco, né? E alguém fala do clima um pouco, não é verdade? Acho que vai fazer calor essa semana. Parece uma conversa de elevador. A gente não tem proximidade, a gente não tem vínculo, parece que a gente não faz parte da mesma família. Meus irmãos, o Evangelho nos une de tal modo que a Bíblia fala que nós somos membros do mesmo corpo. Porque embora sejamos diferentes, como o apóstolo Paulo ensina aos romanos e ensina aos coríntios, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E ninguém pode dizer para o outro membro que é mais importante. Na verdade, todos nós temos uma função. E nessa comunhão, e nessa sinergia, e nessa jornada colaborativa, nós podemos ser abençoados. Ou isso para todos. Vocês são membros do mesmo corpo. Mas além disso, são coparticipantes da promessa. O texto diz, recebemos o Espírito e as bênçãos da nova aliança. Nós somos cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Meus irmãos, prestem atenção. Isso foi uma flecha certeira nos ouvintes judeus. Uma flecha certeira naqueles que estavam tendo preconceitos com outras etnias. Não. Para ser filho de Deus, para ter as bênçãos de Yahvé, precisa ser um prosélito, seguir as nossas leis, fazer o que nós fazemos. Não é verdade que hoje ainda tem alguns lugares que exigem as mesmas coisas? Se você não estiver nessa igreja, você não está salvo. Se você não cumprir essas leis, você não está salvo. Se você não se vestir assim, não falar desse jeito, não fazer isso ou aquilo, esses usos e costumes, você não tem salvação. É por isso que esse texto, meus irmãos, que nos traz novamente a lembrança de sermos coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, é importantíssimo para nós hoje, para que compreendamos. Temos tudo em Cristo, na palavra, pelo Espírito. Eu vou repetir. Temos tudo em Cristo, na palavra, pelo Espírito. Ou seja, prestem bem atenção.
A fé não é fruto de especulação. Quando nós dizemos fé, não estamos nos referindo àquele sentimento de que eu acho que tudo vai dar certo. Quando eu falo de fé, eu falo de uma lista de promessas divinas nas quais eu acredito. Porque elas estão escritas, porque elas foram reveladas, porque elas foram preservadas e porque o Espírito me deu a graça de descobrir. A fé não é fruto de especulação. A fé não é fruto de algo oculto. Isso foi dado a uma pessoa só. Essa pessoa, ela descobriu e todos agora têm de seguir da mesma forma. Não. Isso não é fé. Não é invenção humana, é revelação de Deus. Nós não precisamos correr atrás de novas revelações. Já temos tudo de que precisamos. E além disso, em Cristo somos todos iguais. Ricos e pobres. Cultos e simples. Onde Cristo reina, as barreiras humanas devem cair. Para que vivamos a unidade sem preconceito, sem divisão, sem orgulho. De forma que vamos nos unir em Cristo e na sua palavra, o obedecendo e o adorando. Mas, meus irmãos, além de termos visto o prisioneiro de Cristo, e termos aprendido que não somos reféns ou escravos das circunstâncias, mas do nosso Senhor Jesus. Além de termos visto o mistério revelado, de modo que sabemos que nós temos tudo de que precisamos na palavra de Deus para a nossa vida. Agora nós veremos no verso 7, uma graça, a graça desse mistério. Vejam o que está escrito no verso de número 7. Do qual fui feito ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Você já se encontrou nervoso, ansioso e receoso diante de uma demanda? Quantos aqui, ao descobrir que a esposa estava grávida, tremeu nas bases? Quantos aqui, ao receber uma mensagem ou uma ligação de que teria uma entrevista marcada naquela semana, se estremeceu? Quantos aqui, diante de algo que a justiça o convocou, também ficou com medo? Meus irmãos, prestem atenção, são diversas as situações que podem nos atemorizar, nos fazer ansiosos, nos dar receio, porque são situações grandiosas, desafios nobres, situações que podem nos atemorizar. Mas vejam como o apóstolo Paulo lida com tamanha responsabilidade. Ele diz que aquilo era um dom da graça. Qualquer que seja o nosso desafio, sendo nobre, sendo cristão, sendo bíblico, pode nos atemorizar. Mas quando nós percebemos que somos chamados pela graça de Deus, que nos revelou o mistério de Deus, que é Cristo Jesus, a nossa salvação, o nosso Redentor, nós podemos ter então ousadia, porque Ele opera poderosamente em nós. O apóstolo Paulo não se fez apóstolo, ele foi chamado pela graça. O apóstolo Paulo não servia na sua força,
mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja, se tornou proclamador do evangelho. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque embora hoje ninguém é chamado mais para ser apóstolo, embora alguns se dizem ser, algum ministério nós temos. Porque quando o apóstolo Paulo, lá no versículo de número 1, diz que pela dispensação da graça, ele foi chamado para pregar o evangelho, aquela palavra dispensação é usada pelo apóstolo Pedro quando ele vai dizer, no capítulo 4, versículo 10 da sua primeira carta, o seguinte: vocês devem servir uns aos outros, sendo bons administradores daquilo a qual vocês foram encarregados. Cada um de nós que estamos aqui, somos encarregados de algo. E este algo deve ser útil e ser usado como serviço para Deus e para a igreja. Ou seja, diante dos seus filhos, saiba o seguinte: pela graça de Deus, Deus me concede esse ministério de discipular, de educar, de repreender e corrigir para a glória dele, e isso será bom para a nossa família, para a igreja e para a sociedade. Se você está na função de patrão, de supervisor, de coordenador, e você tem isso diante de você, pessoas sob a sua supervisão, Deus te chama por graça para que você, pelo poder dele, seja um ministro dele. Em uma de nossas aulas, inclusive aqui na escola dominical, o irmão Eliseu ensinou sobre isso. Sobre uma vocação que todo crente tem. E que todo crente é chamado, nesta vocação, a glorificar a Deus, e pela graça de Deus, e com o poder de Deus, ser fiel nesse ministério. Isso é graça. Se você está incumbido de alguma responsabilidade aqui nessa igreja, você está servindo o nosso Pai Celestial. E isso é graça. E isso é pelo poder dele. Não desanime nas suas funções. Persevere. Sirva com alegria. Sirva com prontidão e disposição. O apóstolo Paulo diz: eu fui feito ministro conforme o dom da graça, segundo a operação do poder de Deus. Portanto, todos nós temos um chamado. Não é apostólico, mas é real. Somos chamados para servir. Cada dom, cada oportunidade, cada serviço, tudo é graça. Nenhum de nós deve dizer: eu não tenho nada a oferecer. Se Cristo salvou você, o Espírito Santo revelou o mistério de Deus para você, você será capacitado para o serviço. Na sua família, no seu trabalho, nesta igreja e na sociedade, você é chamado para servir a Deus, glorificar o seu nome e fazer tudo com excelência. Portanto, meus irmãos, nessa noite, nós aprendemos sobre o maior mistério já revelado. E de fato esse é um presente misterioso. Mas um presente que já foi revelado. E o maior dos presentes. O presente de ser salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus por meio da fé. Então, nós aprendemos que, sobre o sofrimento, podemos encarar nossas cadeias como parte do plano de Deus. Sobre a igreja, não há lugar para divisões, e sim para promover a unidade. E sobre o serviço, não servimos por mérito, mas pela graça e pelo poder de Deus. E veja, o próprio Cristo,
nos mostra tudo isso. O apóstolo Paulo teve sua prisão, seu naufrágio, seus açoites. Nós temos nossos sofrimentos, perseguições, enfermidade, zombaria, dificuldades. Mas só Cristo sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Naquele período, do meio-dia às 3 horas da tarde, quando toda a terra se encheu de trevas, houve escuridão por toda parte, Cristo Jesus teve de ser abandonado pelo Pai Celestial. Porque aquele sofrimento, só Ele podia suportar. Cristo Jesus, uma vez tendo suportado esse sofrimento, sabendo da alegria que Deus havia proposto para Ele, Ele suportou aquela cruz e agora Ele é o cabeça dessa igreja. E é Ele que nos une, é nele que nós estamos firmados, é para Ele que olhamos e Ele é quem servimos, todos sendo unidos e em harmonia. E o nosso Jesus, Ele é o exemplo de serviço. Ele é o exemplo de, sendo rei, se fazendo escravo. Sendo Deus, se ajoelhando para servir e lavar os pés. Sendo perfeito, decidindo sofrer a punição de criminosos. Desse jeito que Ele serviu de forma plena e perfeita. Portanto, em meio ao sofrimento, olhe para Cristo. No seio dessa igreja, olhe para Cristo. Enquanto você estiver servindo, olhe para o seu Redentor, Jesus Cristo.